Sabe quem também está fazendo 100 dias de governo? Todos os governadores eleitos em 2022, incluindo o de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. E o que ele ganhou de presente nas vésperas da data redonda foi um imenso lembrete de como não existem respostas simples para problemas complexos, como a extrema-direita muitas vezes tenta oferecer, principalmente na área de segurança pública. Uma série de ataques de usuários de droga a lojas da região da Cracolândia provocou aquelas imagens a que, ao mesmo tempo, o paulistano já se habituou, mas ainda assim causam horror e choque sempre que se repetem. A Cracolândia, com esse nome e significando um fluxo de usuários de drogas concentrado, com algum nível de organização e abastecimento, é um problema de São Paulo pelo menos desde 1995. A sua solução é responsabilidade do prefeito da cidade e do governador do estado, em conjunto, porque ele é um desafio múltiplo. Envolve polícias, que são questão do governador, envolve saúde e moradia, que são do prefeito. Em última instância, quando se pensa ainda na entrada de armas e drogas que abastecem o tráfico, são problema também do governo federal. Mas a atenção imediata e dirigida deve vir mesmo do prefeito e do governador. A região da Luz, onde ficava a Cracolândia, virou boca do lixo depois que prostitutas foram expulsas do Bom Retiro e se concentraram ali, na década de 50. Daí, governos paulistas dispersaram o fluxo da luz que se espalhou pelos Campos Elíseos, pela Praça Princesa Isabel. Hoje, há dezenas de mini Cracolândias pela cidade, mas está mais ali no Campos Elíseos. Ou seja, a gente tem 70 anos de prova de que simplesmente tentar remover ou dissolver uma população inoportuna não só não resolve nada, como cria novos problemas. Agora, querer esconder os indesejáveis, gente, é uma prática tão antiga quanto a própria humanidade. Na Idade Média, pessoas com deficiência, lepra, prostitutas e aí aquela categoria bruxas, loucos, eram enviados para os guetos ou para a morte. Isso originou até uma forma de arte, a dos bufões, tipo de palhaços subversivos que se apresentavam uma vez por ano aos filhos de Deus para lembrá-los da sua existência, da sua malícia, da miséria e até da sua liberdade. Os cidadãos de bem então se reuniam para assistir, num misto de repulsa e êxtase, ao espetáculo dos excluídos. É um pouco esse o efeito que essas imagens desses corpos desgastados da Cracolândia, num amontoado em transe de abandono e violência, fazem com a gente de tempos em tempos. Ou as histórias de quem mora por ali e vive literalmente preso dentro de casa com medo de sair para comprar um pão. Tudo isso na maior cidade da América Latina, na quarta mais rica do Brasil. A gente já tem quase 3 décadas de diferentes, e às vezes nem tão diferentes, abordagens para entender caminhos que têm potencial de funcionar ou não. A gente já teve experiências mais à esquerda e mais à direita. E o problema segue ali, escancarado, aumentando, incomodando, punindo aquela massa de dependentes e os moradores da região. Mas cá entre nós, punindo também os simplistas com suas promessas vazias que sempre resultam em mais um fracasso. Todo problema complexo tem uma solução simples e errada. Para adotar a solução certa é preciso ter a informação correta nas mãos. E o meio é isso, informação de qualidade para quem precisa tomar decisões, seja na vida pessoal ou na esfera pública. Assine o meio, é uma ótima decisão. Paulo Maluf, Celso Pitta, Marta Suplicy, José Serra, Gilberto Kassab, Fernando Haddad, João Dória, Bruno Covas e Ricardo Nunes. Nessa ordem. Esses foram os prefeitos da cidade de São Paulo desde 95, quando o termo Cracolândia foi usado pela primeira vez numa matéria do Estadão. Mário Covas, Geraldo Alckmin, Cláudio Lembo, José Serra, Alberto Goldman, Alckmin de novo, Márcio França, João Dória, Rodrigo Garcia, Tarcísio de Freitas. Esses foram os governadores. A cidade de São Paulo costuma alternar períodos mais à direita com prefeitos progressistas.
Marta e Haddad estiveram ali nesse entremeio. Mas o governo do estado sempre foi bem mais conservador, mesmo o recém-socialista Geraldo Alckmin. Então, a gente já teve alguma dose de continuidade na lida com o tema Cracolândia e uma pitada de alternância. A persistência do problema já aponta para sua complexidade, certo? Isso porque não existe solução para a Cracolândia que não una polícia com políticas sociais. Simplesmente não existe. Então, não adianta a esquerda e a direita ficarem disputando a narrativa e o protagonismo. Por um lado, é bastante óbvio que só repressão não vai resolver. Mais prisões, mais armas, mais internações forçadas, mais polícia nem começam a arranhar a superfície do que leva um homem ou uma mulher a se entregar ao vício no fluxo daquele. Por outro, a gente pode querer focar o quanto for no usuário, na miséria humana que leva alguém àquela condição pós-apocalíptica, mas uma das pontas mais importantes da permanência do problema é o tráfico, que fatura quase 10 milhões por mês por ali. Tanto isso é verdade que a política social mais ousada e controversa de lida com os usuários, mas também a que apresentou melhores resultados, desandou, nas palavras de seu autor, Fernando Haddad, quando a polícia decidiu que sua atuação não era mais necessária. A PM foi embora e o tráfico voltou com tudo. O programa Braços Abertos se inspirava em experiências de Amsterdã, Lisboa e Vancouver e operava na lógica de redução de danos no tratamento dos dependentes. Na prática, é uma desistência de se curar o vício e uma busca de tornar esses usuários minimamente funcionais para sair daquela condição subhumana, oferecendo 3 T's: teto, tratamento e trabalho. A prefeitura oferecia moradia e dinheiro, eram R$15 para quem topasse trabalhar na varrição das ruas ou com reciclagem. A ideia era que as pessoas saíssem do fluxo e tentassem se reerguer, com base em dados que mostravam que a alternativa, a internação compulsória, resultava em 90% dos casos em recaída em menos de um mês de internação. O programa de Haddad não era perfeito, nenhuma política pública sozinha vai ser. Essa é a tese toda aqui. Mas ele apresentou algumas saídas potenciais. 2 em cada 3 usuários reduziram o uso do crack depois de passar pela ação. Mas o que fizeram os adversários políticos de Haddad, principalmente os conservadores e extremistas? Taxaram o programa de Bolsa Crack, interditaram o debate. Paralelamente, corria o programa do Alckmin, o Recomeço. Ele era mais focado em internações, inclusive compulsórias, e atendimentos ambulatoriais. Não havia qualquer sintonia entre as duas frentes. E, claro, ambos foram descontinuados quando Dória assumiu, primeiro a prefeitura e depois o governo. Embora as abordagens dele tenham mais semelhanças com as de Alckmin, claro. Acontece que no meio disso tudo, ainda vieram uma pandemia e crises econômicas que empurraram muito mais gente para as ruas de São Paulo. A gente está num recorde de mais de 52 mil pessoas em situação de rua na cidade. Eram menos de 4 mil em 2012. Isso porque é uma imensa subnotificação, já que essa conta é feita a partir do cadastro único, que foi completamente sucateado nos anos de você sabe quem. Evidentemente, nem toda pessoa em situação de rua é usuária de drogas, mas também é óbvio que uma condição alimenta a outra em alguma medida. É a tragédia humanitária a que se refere tão veementemente o padre Júlio Lancelotti. O que fica óbvio nesse breve histórico é que não há sucesso que venha fácil ou numa via única. Hoje, Haddad e Alckmin estão do mesmo lado, mas já não estiveram. Tarcísio de Freitas está no oposto. O Brasil nunca foi afeito a soluções de longo prazo, a políticas públicas exitosas de um campo político que pudessem ser reaproveitadas por outro. Está cada vez menos paciente para esse tipo de saída. Mas, gente, os verdadeiros problemas, os mais estruturais, precisam de olhares muito mais generosos, amplos, dispostos. Na ânsia punitivista da direita, misturada com a pressa de políticos de ocasião, lá foi Tarcísio mudar o nome do local de atendimento para usuários para Hub, para seguir na mesma política fracassada de sempre.
Ele está trazendo de volta Ronaldo Laranjeira, o psiquiatra idealizador do recomeço, do Alckmin, adepto das internações involuntárias, da abstinência, e ainda incluindo equipes de entidades religiosas no atendimento, a Aliança da Misericórdia da Igreja Católica e a Cristolândia, comandada por evangélicos. Tarcísio também decidiu regulamentar uma lei de Dória, de 2019, para estabelecer uma política pública antidrogas. Ela tem uma estrutura bem pouco ousada e frases que dizem muito pouco sobre a prática da sua implementação, como, por exemplo, elaborar projeto terapêutico singular com indicação de tratamento ambulatorial, eventual internação e programa de atenção visando ao não uso de drogas. Mas aparentemente não é uma lei danosa em seus princípios. Acontece que o que a gente precisa para a Cracolândia é alguém que consiga superar qualquer resistência ideológica, mesmo, e apresentar um plano que contemple o que de melhor aconteceu em cada ponta. Isso, cá entre nós, o governador de São Paulo, potencial herdeiro do bolsonarismo, dificilmente vai ser capaz de fazer.